te amantes, ó minha alma, e te conmoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque te abates, ó minha alma, e te conmoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque bem cedo Jesus virá. Ele virá. Bom, muito boa noite a você que está nos assistindo aí em casa. Seja bem-vindo a esse momento cultico, que você verdadeiramente possa entregar o seu coração, a sua vida para Deus. E por mais que nesses dias de pandemia tenham sido difíceis, por conta do distanciamento social, adore ao Senhor, louve ao Senhor. O salmista vai dizer para nós em Salmos que como é bom poder louvar ao Senhor, como é bom poder bendizer e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos aos domingos, na sua casa mesmo, como você tem feito esses dias, nós nos reunimos com o intuito. E o intuito é de adoração ao nosso Deus. O intuito é de cantar louvores. O intuito é que nós possamos se prostrar diante desse Deus que é maravilhoso. E você aí na sua casa, com a sua família, possa verdadeiramente entregar o seu coração, a sua vida em canções de adoração a Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Eu convido você a orar junto comigo, e juntamente com a sua casa, juntamente com aqueles que estão ao seu lado, vamos fazer este momento de oração. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por este domingo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que conduz a nossa vida, Pai. Abençoa este tempo de adoração ao Senhor. Abençoa este momento de culto, onde iremos cantar, onde iremos aprender mais da sua palavra, para que nós possamos reconhecer quem o Senhor é na nossa vida. E que a cada instante, a cada segundo, nós possamos viver cada dia mais e mais segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é bom a gente adorar e também é bom a gente reconhecer quem nós somos. Quando nós reconhecemos quem nós somos, nós vamos ter certeza que é o momento de pedir perdão a Deus. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e as nossas falhas. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É com nossos lábios que nós confessamos a Deus. Que possamos fazer este momento pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, nossos erros. Quantas coisas que nós fazemos que desagrada a Deus, a gente esquece até de falar, Senhor, nos perdoa. Mas esse é o momento que você pode curvar as suas cabeças, curvar a sua fronte e orar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros. Vamos orar. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Deus nos ensina a reconhecer os passos para que possamos verdadeiramente, Pai, andar nos caminhos do Senhor. Perdoa tudo que temos feito e não agradou ao Senhor e não agrada ao Seu nome.
Perdoa o nosso coração, perdoa as nossas dívidas, ó Pai. Perdoa cada um de nós. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nos ensina a caminhar contigo, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer como salmista. Vamos celebrar ao Senhor com júbilos, com louvores, com cânticos. Essa primeira canção diz: para sempre exaltado, para sempre adorado é. Que você possa cantar conosco, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, ele levou. Os Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
meus irmãos, como é bom a gente louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos continuar adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer o reverendo Jones por nos trazer essa palavra, por aceitar esse convite para transmitir a mensagem nesta data festiva da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, reverendo Jones, e agora nós vamos ouvir a palavra junto. Boa noite, meus amados, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Bela Vista. Estou aqui para trazer a palavra do Senhor nesta noite para os irmãos, ocasião do 12º aniversário dos irmãos, pela graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus, um sermão que eu gosto muito de pregar, baseado no livro de Hebreus, no capítulo 4, e nós estaremos lendo os versículos 14 a 16. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, mesmo que você esteja acompanhando essa transmissão, acompanhando esse vídeo em sua casa, mas que você pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura e ver tudo o que eu irei falar em sua Bíblia, para que você aprenda também da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, e nós estaremos falando sobre o viver pela graça. O texto diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero convidá-lo neste momento a orar comigo, curvar a sua cabeça, mesmo aí em seu lar, para nós orarmos e pedirmos que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio desta palavra. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos ali, ó Deus, da Igreja Presbiteriana de Bela Vista. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. E te peço que o Senhor venha edificá-los por meio da exposição da sua palavra, para a tua honra e para a tua glória. Te louvo por essa oportunidade, te louvo também pelos recursos que nós utilizamos, ó Deus, para trazer a tua palavra, para levar a tua palavra até os irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, tudo isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que a graça seja abundante e ao meditarmos sobre a graça do Senhor, sejamos transformados em nome de Jesus para a sua glória. Amém. Amém, queridos irmãos. Eu quero iniciar esse sermão fazendo uma técnica evangelística que eu costumo fazer quando saio para evangelizar na rua. Normalmente, quando eu saio para evangelizar na rua, eu pergunto para algumas pessoas se elas fossem diante de Deus hoje, se elas estivessem diante de Deus hoje, e Deus perguntasse para elas: por que eu deixaria você entrar no meu céu? O que você responderia? Ou o que essas pessoas responderiam? Então, muitas das pessoas que eu indago, que eu pergunto, que eu questiono desta forma, respondem: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou à igreja, eu fui batizado na infância, eu dou o dízimo e por aí vai. O grande problema é que esta resposta se baseia nas obras, e nós não podemos nos basear nas nossas obras ou nos nossos méritos para alcançarmos a salvação. Uma técnica simples do evangelismo explosivo mostra o quão é incoerente se basear nas nossas obras. Eu vou trazer essa técnica aos irmãos. Se chama a técnica da soma dos pecados diários. Imagine se nós pecássemos apenas 3 vezes ao dia. Imagine, meu querido irmão, se você pecasse apenas e unicamente 3 vezes ao dia. Nós sabemos que nós pecamos muito mais. Mas se pecássemos apenas 3 vezes ao dia, em um ano nós teríamos mais ou menos 1.095 pecados. Na verdade, exatamente 1.095 pecados. Vamos arredondar para 1.000. Uma pessoa aí de 60 anos teria 60.000 pecados. 60.000 transgressões da lei. A Bíblia nos revela que por uma transgressão apenas, nós já merecemos o juízo, o castigo, porque é uma ofensa contra a glória de Deus. Imagine, meus queridos irmãos, por 60.000 transgressões, por 60.000 pecados, e isso multiplicado 10 vezes, porque é muito mais. Nós pecamos muito mais.
Observem comigo aqui no texto que nós acabamos de ler, o versículo anterior. O versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus diz o seguinte: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Olhem esse versículo, meus irmãos. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. E agora? Qual será o nosso fim diante dessa verdade? Se nós colocarmos as coisas boas que nós fazemos de um lado, como se fosse uma balança, e do outro as coisas ruins, o que pesa mais? Certamente as coisas ruins. Como nós conseguiremos comparecer à presença do nosso Deus com tantos erros e com tantos pecados? A resposta, ela é maravilhosamente simples e profunda ao mesmo tempo. Um crente verdadeiro, convicto de sua fé, diria sem hesitar: pela graça. E talvez até citaria Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É exatamente sobre esse viver da graça, ou viver pela graça, ou viver na graça que eu quero falar hoje. E o autor de Hebreus, em toda essa obra, ele refuta, ele vai contra todos aqueles que tentam merecer a vida eterna pelos seus próprios méritos. Isso nós chamamos de legalismo ou de religiosidade. A essência da religiosidade, a essência do legalismo, é a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus venha nos aceitar. Mas este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, o verdadeiro, o Evangelho da graça, diz que primeiro Deus nos aceita, primeiro Deus nos perdoa e nos liberta do poder do pecado, então nós podemos obedecê-lo, não por mera obrigação, mas em resposta ao seu amor, em gratidão e alegria. O problema, meus queridos irmãos, é que uma grande parcela de cristãos, ou melhor, de pessoas que se dizem cristãs, vivem em mera religiosidade. Essas pessoas vivem à semelhança das religiões do mundo, tais como o islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, porque elas acreditam que elas podem salvar a si mesmas pelos seus méritos, pelas suas obras. Muitos, meus amados, muitos que vão à nossa igreja, e talvez você que esteja me escutando nesta noite, muitos pensam que o motivo para Deus nos aceitar, para Deus aceitá-las no céu, é o fato delas nunca terem matado, roubado, o fato delas estarem indo à igreja, darem o dízimo e não ser igual às outras pessoas. Se baseiam em méritos para a conquista da salvação. Tim Keller, um autor que eu gosto muito, em seu livro Igreja Centrada, nos diz: a religião, eu obedeço, por isso eu sou aceito. Essa é a essência da religião. Obediência primeiro e depois aceitação de Deus. A religião produz orgulho. Se alcançados os padrões, produz orgulho. Ou inferioridade se ficamos aquém dos padrões. Mas o Evangelho, sou aceito por Cristo, por isso obedeço, nos torna humildes e confiantes ao mesmo tempo. Somente o Evangelho, diz Tim Keller, dá o equilíbrio que nós necessitamos. É sobre este Evangelho da graça que eu quero falar hoje. Meus irmãos, o contexto de Hebreus, como eu já destaquei, está dentro dessa problemática do legalismo, da religiosidade judaica. O autor de Hebreus escreve, como o próprio tema diz, o próprio título diz, aos hebreus, aqueles que eram judeus. E nós sabemos que o judaísmo, que precede o cristianismo, era demasiadamente legalista. Por isso, várias vezes, Jesus Cristo, quando veio a esta terra, em seus embates contra os líderes religiosos, criticou esses líderes, chamando eles de hipócritas. Jesus ia contra os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, mostrando que a fé evangélica, o verdadeiro evangelho, a salvação não vem pela religião, não vem pelas obras, não vem pelo mérito, mas vem pela graça do Senhor. Certo que a religião dos judeus nem sempre foi legalista. Quando Moisés deu a lei ao povo, deu sim para que o povo obedecesse àquela lei, mas Moisés cria plenamente que a salvação do Senhor sobre o seu povo era pela graça.
Tanto que ele escreveu no Salmo 90, no versículo 9, também no versículo 17, o seguinte: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Seja a graça do Senhor sobre nós, porque nós somos pecadores. Da mesma forma, Davi, o rei que é um tipo de Cristo, que aponta para o nosso Senhor, no Salmo 51, depois de haver pecado com Batseba, ele escreve: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ó, meus queridos irmãos, mesmo entendendo que a salvação é pela graça, mesmo o Antigo Testamento e o Novo declaradamente nos mostrando que a salvação é pela graça, o coração idólatra do homem não consegue entender isto. O coração idólatra do homem sempre quer merecer a salvação, sempre quer se apoiar em si mesmo, fazendo algo para que Deus o aceite. Nós não queremos, de fato, reconhecermos a nossa miséria diante de Deus. Queremos achar algo bom em nós mesmos para ser a razão de Deus nos amar. E não é assim. Foi isso que aconteceu com o judaísmo. Antes de Jesus, o chamado judaísmo do Segundo Templo era extremamente legalista, impunha leis e obrigações às pessoas, era cheio de orgulho. E por isso o Senhor Jesus Cristo foi contra esse judaísmo. É importante que os irmãos entendam, para compreendermos o contexto de Hebreus, é que esse judaísmo foi o berço do cristianismo. Os primeiros cristãos se converteram deste judaísmo. E então os judeus, que foram os primeiros cristãos, saíram da religião das obras e foram para a religião da graça, para o evangelho da graça. Contudo, no passar do tempo, esses judeus estavam se desviando do evangelho da graça. Eles estavam cansados de esperar a vinda de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naquele primeiro século. E uma segunda geração de cristãos judeus estava retornando ali para as obras da lei, para a circuncisão, para a obediência de sábados, para os sacrifícios. E então o autor de Hebreus escreve esta carta, e toda essa carta é composta de vários sermões, homilias, vários textos argumentativos contra tudo aquilo que os judeus achavam como superior. O autor de Hebreus mostra então a superioridade da fé cristã. Primeiro afirmando a glória de Cristo, isso nós vemos no capítulo 1, versículo 1 a 4, mostrando que Cristo é a revelação de Deus por excelência, mostrando que Cristo é superior a Moisés e à lei, tudo que para os judeus é importante, é valioso. Jesus é superior a Moisés e à lei, Jesus é superior a Josué e à Terra Santa, Jesus é superior a Arão e os sacrifícios no templo. E então, aqui nesse texto maravilhoso, ele mostra a graça de Deus, que é superior a qualquer noção de que podemos merecer a vida eterna por nossas obras. Ele começa esse texto com o versículo 13, quando diz que todas as nossas obras estão patentes, a que nós deveremos prestar contas. Então é impossível sermos salvos pelas nossas obras, mas nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. E aqui ele nos traz duas exortações para que nós possamos viver por essa graça maravilhosa. A primeira exortação, que é óbvia, é: permaneçam firmes na graça. Olha o que diz aí o versículo 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós temos a primeira exortação do autor de Hebreus aos irmãos ali, aos judeus daquela época que estavam se desviando dos caminhos do Senhor, da graça para as obras. Ele diz: permaneçam, conservem firmes a nossa confissão, permaneçam firmes na graça, permaneçam firmes nesta confissão. Agora, o que nós precisamos notar é o motivo que eles devem permanecer firmes nesta confissão. E o motivo, há dois motivos aqui, o primeiro no versículo 14 e o segundo no versículo 15. O primeiro motivo é que Jesus é o grande sumo sacerdote.
o que se refere isso? Logicamente, para um judeu isso faz todo sentido, mas precisamos entender o que significa dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele líder dos sacerdotes que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício. O Santo dos Santos era um lugar escondido no templo, ficava atrás de um grande véu que separava do santo lugar. O templo daquela época era dividido nesses dois lugares. O santo lugar era onde o judeu ia e ali oferecia os seus sacrifícios diários. Ali no santo lugar também tinha o incenso, que era queimado 24 horas por dia. Agora o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote adentrava lá e ficava então escondido por essa cortina, por esse véu enorme. E lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança é o propiciatório. Era onde era oferecido o sacrifício para remissão e perdão de pecados. Então o sumo sacerdote adentrava ali no dia da expiação, no Yom Kippur, e oferecia um sacrifício tanto para si e um sacrifício para o povo, para que ele e o povo fossem perdoados dos seus pecados. Isso apenas uma vez por ano. Esse lugar simbolizava a presença do nosso Deus. E era um lugar especial aonde era feito a remissão de pecados. O texto está dizendo que Jesus é o grande sumo sacerdote. Por quê? Porque ele adentrou o Santo dos Santos. Ele foi até o lugar aonde nós não poderíamos ir. E ele ofereceu um sacrifício, mas agora é diferente. Ele não precisa voltar no Santo dos Santos uma vez por ano, mas ele ofereceu um sacrifício que foi uma vez por todas. E que sacrifício é este? O sacrifício da sua própria pessoa. A sua própria vida, o seu próprio sangue foi derramado. Jesus Cristo não apenas é o grande sumo sacerdote que adentra o Santo dos Santos para oferecer esse sacrifício perfeito, como também ele é o próprio sacrifício que foi oferecido ali. E somente por meio do sacrifício de Jesus nós recebemos perdão dos nossos pecados. E por que ele é grande? O autor de Hebreus nos diz: porque ele é o Filho de Deus que penetrou os céus. Primeiro, ele é o Filho de Deus. Diferente dos sacerdotes humanos, ele é Deus, ele é divino. A sua essência é maravilhosa, a sua glória é estrondosa. Ele é Deus. Ele é o todo-poderoso Senhor que se encarnou em nosso lugar e ali na cruz ofereceu um sacrifício em nosso lugar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Filho de Deus todo-poderoso, majestoso, poderoso, que se entregou por nós. Agora, entendam também que ele penetrou os céus. Ele não foi apenas para uma salinha que ficava escondida por um véu ali no templo. Não, ele adentrou os céus. Ele ressuscitou e ele está à destra do Deus todo-poderoso reinando. E ele intercede por nós lá. Ele continua sendo o nosso grande sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso redentor, o nosso expiador, porque ele está lá nas alturas com o nosso Senhor. Amém. Agora, existe um segundo motivo. O primeiro que eu disse é o fato de Jesus ser o grande sumo sacerdote, o divino, o eterno sacerdote, que ofereceu o sacrifício uma vez por todas e penetrou o céu, e está lá, exaltado nas alturas. Mas também nós precisamos conservar firmes a nossa confissão, porque o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. Olha aqui que diz o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado, Jesus ele experimentou essa experiência na nossa vida, da nossa vida comum. E experimentando essa experiência, ele foi tocado pelos nossos sentimentos de fraqueza, como diz Westcott. Jesus ele é transcendente, ele é o exaltado, o grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que está lá no céu, exaltado, reinando. Mas ele também é um Senhor que está conosco, é um Senhor que se importa com o seu povo. Ele é tanto transcendente como imanente. Ele está aqui conosco através do seu Santo Espírito, cuidando de nós. E ele se importa com criaturas pecadoras. É isso que o texto está nos dizendo. A experiência humana não é estranha a ele.
Ele sentiu dor, sentiu fome. As mesmas limitações que nós passamos, ele também passou. Esta é a razão dele afirmar em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Mas o autor de Hebreus nos destaca bem claramente: ele venceu o mundo, mas sem pecado. Ele nunca pecou. E aqui nós podemos abrir um parêntese para entendermos que o perdão dos nossos pecados é sim pelas obras. Como assim? Até agora eu estou falando que é pela graça e agora eu estou dizendo que é pelas obras? Sim, meu querido irmão. Mas não pelas nossas obras, pelas obras de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo foi o perfeito, o Cordeiro sem defeito, o Santo do Senhor, para ser o nosso substituto na cruz. Eu gosto muito de uma citação do pastor Joel Bick, do livro De Volta aos Braços do Pai. E eu gostaria de ler essa citação para os irmãos, para que os irmãos meditassem nela. Joel Bick diz o seguinte: considere o que Cristo sofreu, suas dores de corpo e alma, acusado de crimes que não cometeu. Seus discípulos fugiram no momento de sua dor. Um dos seus melhores amigos fingiu que nem sequer o conhecia. Cristo enfrentou nada menos do que a cruz e a sua infâmia. Dele foram subtraídos toda a honra na terra, sua dignidade e direitos como Deus. Trataram Cristo pior do que tratariam um cão. Espancaram seu corpo até virar uma pasta de sangue. E em seguida pregaram a sua carne tenra a uma cruz áspera, onde ficou pendurado em agonia por horas. A escuridão desceu sobre ele. Não apenas a escuridão dos céus, mas a escuridão da alma. De tal modo que clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Contudo, Cristo desprezou a dor e a humilhação da cruz, pela alegria que estava posta diante dele. Ele considerou esses sofrimentos algo pequeno em comparação à felicidade infinita e eterna de glorificar a Deus por meio da salvação dos pecadores. Ele estava trazendo muitos filhos à glória. A cruz de Cristo mostra tanto a exibição mais terrível da ira de Deus pelo pecado, quanto a mais rica manifestação da vontade de Deus de perdoá-lo. O perdão pleno e gratuito, escrito em cada gota de sangue vertido no Calvário, é oferecido gratuitamente até mesmo ao maior dos pecadores. O Cristo crucificado mostra como Deus pode amar pobres e culpados pecadores. Vemos assim Cristo como a resposta para todos os nossos fardos e devaneios. Nossa alma cansada pode trazer as suas dores e pecados a Ele. Amém. Meus queridos irmãos, o perdão pleno e gratuito estava sendo escrito ali pelas gotas do sangue de Jesus vertida no Calvário. Não é de se surpreender, então, que o autor de Hebreus diz a esses irmãos aqui: permaneçam firmes na fé. Conservem firmes a vossa confissão. Ele diz: conservem firmes a nossa confissão. E o verbo usado aqui traz o sentido de apegar-se, de agarrar a confissão para não soltar. E o que é confissão aqui? Confissão deve ser entendida em paralelo com o texto de Hebreus 10, 23, onde o próprio autor aqui do texto nos diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então é a fé de que a promessa que Jesus nos fez será cumprida, porque Ele é fiel. O texto também de Romanos 10, 9 a 10, nos traz esclarecimentos quanto à confissão. Lá Paulo diz: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, na segunda parte, Paulo inverte esta ordem, colocando na ordem correta. Porque com o coração se crê, isto vem primeiro, a fé no coração, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nós precisamos conservar firmes esta confissão, nos apegarmos e não desviarmos dela, porque não existe salvação em nenhum outro nome, não existe salvação em nenhum outro, debaixo dos céus, acima dos céus, nenhum outro lugar existe salvação, a não ser em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão, e permaneça firme na graça, mesmo em dias de calamidade, mesmo nesses dias de coronavírus, de pandemia, de ansiedades, de isolamento social, seja qual for a situação que você esteja passando,
não se afaste dessa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Agora existe um segundo argumento que eu quero trazer antes de nós encerrarmos. Uma coisa é permanecermos firmes na graça, outra coisa diferente é desfrutarmos desta graça. Muitos cristãos permanecem firmes na graça, não abandonam a confissão hora nenhuma, seja qual for a circunstância. Mesmo em tempos de aflição, permanecem firmes, reconhecendo que somente em Cristo Jesus encontramos salvação. Não confiam em suas obras, em seus méritos, não se desviam para religiões errôneas que falam sobre o apego das obras. Não, permanecem firmes. Mas mesmo assim, não conseguem desfrutar desta graça. E olha, meus irmãos, Deus nos pede não apenas para permanecermos firmes nesta confissão maravilhosa, mas também para desfrutarmos dessa graça maravilhosa. Aonde nós vemos isso no texto? No versículo 16. Leiamos aí. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Joel Bick disse naquela citação que eu li que Cristo é a resposta de todos os nossos fardos e devaneios. A nossa alma cansada pode trazer a Ele as suas dores e pecados. E aqui nós vemos isso acontecendo. O texto diz, então, diante disso, diante desse grande sumo sacerdote, diante desse sacerdote que se compadece de nós, que é tocado pelos nossos sentimentos de fraqueza, diante do seu amor, da sua graça maravilhosa, então nos acheguemos a Ele. Vamos até o trono da graça. Vamos até Ele, diante do seu santuário, diante do Santo dos Santos, para rogar a Ele misericórdia e graça. A chegar ao trono da graça aqui pressupõe o desfrutar dessa maravilhosa graça. Entendam que o que está em jogo aqui, meus irmãos, nessas palavras, é o fato de que a morte de Jesus fez com que o véu do templo se rasgasse. Inclusive, literalmente. Quando Jesus morreu, aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos se rasgou. E então a separação que tinha entre o homem e Deus se acabou. Por meio de Jesus Cristo nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que adentre o Santo dos Santos uma vez por ano. Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós podemos estar diante da presença do Senhor. Mesmo em nossas casas. Muitas pessoas acreditam que o templo, que o lugar onde nós adoramos, chamamos de templo erroneamente, é um lugar totalmente santo e que é ali que Deus se encontra. Não é verdade. No Novo Testamento, o templo do Espírito Santo somos nós. É a igreja do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Não habita mais em casas de pedra, de madeira, de tijolos. Habita no coração do homem. Então, meu querido irmão, na sua casa, você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Porque a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Em sua casa, você pode adentrar ao Santo dos Santos. Você pode ir até o trono da graça. Eu gosto muito dessa figura aqui. A figura do trono. Primeiramente, porque é uma referência ao fato que Jesus já reina. Nós cremos nisso. A fé reformada acredita, crê plenamente que o nosso Senhor Jesus Cristo reina. Ele não será coroado, ele já é coroado. Ele já está na glória reinando à destra do Pai. Ele já foi entronizado. Como nós vemos no capítulo 1, nos versículos 2 e 4. Jesus está sentado à destra de Deus. E ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, como ele mesmo diz em Mateus 28, 18. Inclusive, como ênfase para a pregação mundial. A todas as nações. Vão a todo mundo e preguem o evangelho. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora eu gosto muito dessa figura de se achegar ao trono, porque não apenas Jesus já está reinando, mas também traz a ideia de que nós somos os seus súditos, os seus servos, que podemos ir até ele, o nosso monarca, que está ali reinando em glória, mas é bondoso e misericordioso. Vem na minha mente aqueles filmes épicos onde os servos, os súditos do rei, se achegam diante da sala do trono, levando algumas coisas ao rei. Alguns levam galinhas, ovos, dinheiro e etc. E pede para este rei julgar as suas causas. Os camponeses pedem para o rei ajudar, enviar as suas
tropas para ajudar na segurança das suas fazendas, das suas terras, das suas plantações. E então Jesus está sentado nesse trono. E nós podemos nos achegar a esse trono com confiança. O texto diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Observem que achegar aqui com confiança não é se achegar com falta de respeito. De maneira alguma. Confiança se refere à ausência de medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Não temos mais medo do nosso Deus. Nós entendemos que Ele nos ama. Então achegamos diante dele com confiança, sem medo, mas não com falta de respeito. É totalmente errado e inconcebível nós, servos do Senhor, determinando, ordenando, exigindo, mandando, achando que Jesus é um serviçal pronto para responder os nossos desejos luxuriosos. De maneira alguma. Nós precisamos nos achegar diante dele entendendo que ele é Senhor. Mas nós podemos nos achegar com confiança, com intrepidez. É isso que ele diz, por exemplo, em Hebreus 10:19, quando o próprio autor do texto que nós lemos afirma: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Observe que essa entrada sempre é condicionada no sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus nos dá livre acesso. Hebreus 10:22 também diz isso. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos com sincero coração e a certeza da fé, porque ele nos recebe. Aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora. Como também o salmista no Salmo 51:17 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e coração compungido e contrito. E Deus não desprezará aquele que se achega diante dele com humildade. Entendam, meus irmãos, é com humildade e não com orgulho. Já vi pregadores orando a Deus, falando: Senhor, eu oro em meu nome, nem orando mais em nome de Jesus. Isso não apenas é errado, mas é orgulho. E isso não é bíblico. Nós precisamos nos achegar com confiança, mas com humildade. E para que nos achegamos ao trono da graça? O texto nos diz: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A fim de recebermos graça e misericórdia. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Como, por exemplo, o quê? Tudo que nós temos. O ar que respiramos não merecemos, porque somos pecadores. A família que temos, o emprego que temos, a comida que comemos, o sol que brilha sobre nós, nada disso nós merecemos. Tudo é graça. E certamente também é graça a vida eterna que nós recebemos. Jamais poderemos merecer. E isso também é graça. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é o oposto. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas não temos. Olha só, graça é o que nós não merecemos e Deus nos dá. Misericórdia é aquilo que nós não merecemos, ou melhor, que nós merecemos e Deus não nos dá. O que nós merecemos e Deus não nos dá? Só existe uma coisa que nós merecemos porque somos pecadores: a condenação. E Deus não nos dá. Então, quando Deus age com misericórdia, Ele não nos condena como nós merecemos. Ele não retribui a nós aquilo que nós merecemos. Às vezes nós cantamos: retribui o que é meu. Graças a Deus que Deus não nos escuta para não retribuir sobre nós aquilo que de fato merecemos. Porque, meus irmãos, nós merecemos a condenação. Mas Cristo foi condenado em nosso lugar. Aleluia. E então essa graça e essa misericórdia é para socorro em ocasião oportuna. O auxílio em tempo de necessidade. O socorro na hora da necessidade. Nós podemos confiar nisto. E nós podemos desfrutar dessa graça buscando socorro, ajuda, auxílio nesse tempo que nós estamos vivendo. Isto é desfrutar da graça. Nós entendemos que Deus não apenas nos salva para a vida eterna, mas Ele também, pela sua graça, cuida de nós. Pela sua divina providência, Ele nos protege. Ele nos sustenta neste mundo aqui. Ele nos dá força.
Ele é o nosso socorro, o nosso ajudador. É isso que o salmista diz no Salmo 46, 1-3, quando afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, inclusive nesses dias que vivemos. Ó, meus irmãos, logicamente, claramente, explicitamente, o desfrute da graça está condicionado à oração. Nós somos salvos pela graça, mas nós também podemos ir diante do trono a fim de encontrarmos misericórdia e a ajuda do Senhor para as nossas causas. E isso nós fazemos por meio da oração. Nós precisamos orar. Oração é um meio de graça e também um meio de dependência do Senhor. Na oração nós dizemos que precisamos do Senhor, dependemos dele, e na oração nós somos enchidos pela sua graça. Amém? Eu quero fazer quatro aplicações diante de tudo isso que nós falamos e assim encerraremos essa meditação, esse sermão desta noite. Primeiro, meu irmão, em nome de Jesus, nunca abandone a nossa confissão. Nunca, jamais abandone essa maravilhosa graça. Por nada. Em nome de Jesus. Nunca abandone. Mesmo que você esteja passando dificuldade. E talvez na aflição, no sofrimento, na angústia, a sua fé venha enfraquecer. Mas não abandone. Mantenha firme. Agarre a esta confissão e não solte. Porque não existe salvação em nenhum outro. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Creia nisso, meu querido irmão, e nunca abandone. Creia que Jesus é tanto grande sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício uma vez por todas para a nossa redenção, como também Ele se compadece de nós. Ele se compadece das nossas fraquezas. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas também eu quero aplicar, em segundo lugar, eu quero falar, meu querido irmão, que você desfrute desta graça. Como, pastor? Se relacionando com Deus. Desfrute dessa graça por meio do seu relacionamento com Deus, através da palavra. Você tem lido a palavra todos os dias? Olha, nós brasileiros somos displicentes. Às vezes procrastinamos, às vezes somos preguiçosos. Nós não lemos e oramos todos os dias. E nós não podemos fazer isto. Às vezes, por causa do isolamento, a nossa vida devocional se diminuiu. Não temos força para orar e para buscar o Senhor, e deveria ser o contrário. Aproveitar este momento que estamos em isolamento social para orar mais, para ler mais a Bíblia. Então leia a Bíblia, se relacione com Deus por meio da leitura da palavra e da oração. Como também se achegue diante do trono de Deus através da adoração. Nós somos salvos para adorá-lo. O nosso fim principal é glorificar a Deus e desfrutar dele. E isso nós fazemos através da adoração. Com confiança, mas com humildade. E ofereça o seu coração diante dele quebrantado e contrito. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, meu querido irmão, se não ficou claro a importância da oração, mais uma vez eu quero dizer, ore. Ore todos os dias. Coloque diante de Deus os seus pedidos. As suas aflições, o problema do Covid, outros problemas que você tem enfrentado em sua vida, a sua igreja, as famílias da sua igreja, os seus vizinhos, aqueles que não creram ou ainda são incrédulos, não têm a fé cristã. Ore, meu querido irmão, em nome de Jesus. Jesus Cristo te deu livre acesso, desfrute disso. Não desperdice essa oportunidade. Em quarto e último lugar, a última aplicação que eu quero fazer é a mesma aplicação de Paulo que ele fez em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Olha, meus irmãos, somos salvos não por nossas obras, mas somos salvos para fazer boas obras.
Não somos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas atitudes, pela bondade intrínseca a nós, porque isso não existe em nós. Mas se somos salvos, Cristo nos transforma. Ele envia o seu Espírito Santo para habitar em nosso coração. E então podemos fazer boas obras, podemos obedecê-lo. Então, não podemos viver no pecado, para que a graça seja mais abundante. Ao contrário, nós que somos salvos por Cristo Jesus, pela sua graça, fomos libertos do pecado, nós morremos para o pecado, para vivermos para a glória de Cristo. Viva em nome de Jesus, para a glória do seu Deus. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, aplique esta palavra aos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Eu te louvo mais uma vez, que texto cheio de riqueza, cheio de vida que vem do Senhor. Abençoe, ó Deus, o seu servo, Etienne, que tem pastoreado esta igreja, ó Deus, com dedicação. Muito obrigado pela vida dele. Que o Senhor o guarde, que o Senhor fortaleça. Fortaleça, ó Deus, esta igreja. Ó Pai, que nesses 12 anos, ó Pai, que já se passaram e muitos que ainda virão, a tua graça, ó Pai, seja abundante e seja a razão da existência dessa igreja, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as suas santas consolações seja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus muito os abençoe, meus queridos irmãos, e parabéns, em nome de Jesus, pelos 12 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Bela Vista. Deus seja louvado. Amém. Bom, meus irmãos, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, refletir nessa palavra de Deus. É o que o salmista nos ensina, refletir nela de noite. Quero mais uma vez agradecer ao reverendo Jones. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estado conosco alimentando a nossa fé, o nosso coração. Obrigado, reverendo. Obrigado a todos da igreja aí, juntamente com o reverendo Jones, que se dispuseram a estar junto com a gente. Irmãos, obrigado a você também que está nos assistindo, mas eu quero lembrar também a você que é um dizimista, um ofertante, você que é um membro da Igreja Presbiteriana de Bela Vista, lembrando que a nossa conta, onde você pode fazer a transferência bancária ou o seu depósito do seu dízimo e da sua oferta, vai estar aparecendo aqui na tela agora, e você pode fazer a sua contribuição do seu dízimo e a sua oferta. Lembrando também, se você estiver passando de alguma necessidade, precisando de algum auxílio pastoral, algum auxílio da junta diaconal, ligue para a gente, converse com um dos diáconos ou um dos presbíteros da igreja. A igreja está ativa, a igreja está pronta, a igreja continua trabalhando, viu? Nós estamos tendo distanciamento social, nós estamos com as regras, né? Graças a Deus nós temos que tudo isso vai passar, já está passando, mas sabemos que alguns hábitos, algumas rotinas precisam ser mudadas, mas estamos aqui prontos para atendê-los e para receber cada um dos irmãos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero agradecer o pessoal de Brasília, o pessoal de São José dos Campos. Quero agradecer também a todos de Senador Canedo, de Caldas Novas, de Uberlândia. Muito obrigado, vocês de Bela Vista, meus irmãos. Eu fico muito feliz em ver que cada irmão está acompanhando essa live. Irmãos da Igreja Presbiteriana de Bela Vista, um grande abraço a cada um de vocês que está me assistindo. Lembrando, quarta-feira nós vamos fazer um culto especial, tá bom? 7h30 da noite nós vamos fazer uma live bem bacana, ao vivo para vocês. Eu tô com uma turma de amigos bem legais, vocês viram cantando com a gente, a Esté, cantora Esté também, o William Gória tá comigo também. Então eu quero contar com vocês na quarta-feira, não perca, vai ser uma programação bem bacana, um momento diferenciado de louvor, de adoração e de exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Lembrando que no WhatsApp a gente vai se comunicando, vamos nos falando para falar como vai ser o próximo culto presencial que vai acontecer no segundo domingo do mês de julho, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe meus irmãos de Bela Vista, da nossa igreja. Deus abençoe. Então vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer a Deus por este tempo de adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado por o Senhor ter usado a vida do reverendo Jones a falar ao nosso coração. Que o Senhor continue nos abençoando toda essa semana. Abençoe o nosso Brasil.
Abençoa, Pai, anima a nossa fé, o nosso coração, para que possamos viver segundo a palavra do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, receba o meu carinho, o meu abraço de longe, em nome de Jesus. Amém.